Chegou para a gente na última quinta-feira o trailer final de The Witcher com data de estreia, hein? 20 de dezembro a gente vai passar o Natal pirando e vamos desvendar os segredos desse trailer. Eu vou tratá-los bem para que vocês não tenham medo quando começarem a descobrir esse segredo. Lembra de seguir o Oblu no Instagram e no Twitter. Também dá o like nesse vídeo e se inscreve no canal para mais The Witcher. A gente vai analisar a série, a temporada como um todo e também episódio a episódio. Além disso, a gente está analisando os livros também. Já tem a análise dos livros 1 e 2 e também a análise do teaser trailer, que serve como um complemento para esse. Mas vamos embora. Eu separei alguns frames e vou comentar para vocês, traçando paralelo com a história dos livros. No começo desse trailer final, a gente vê uma cena com os cadáveres. Fico me perguntando se isso é na cripta da Striga, onde rola todo o primeiro conto do primeiro livro, né? Esse conto intitulado O Bruxo, ou se isso aí, essa cena com esses cadáveres, é a tomada de Cintra. Lembrando que certas cenas que diferem dos livros podem ser a pura adaptação da série em relação aos livros ou sonhos e visões, porque a gente sabe que alguns personagens têm esse poder da clarividência. Em seguida, a gente vê o Geralt tirando a espada dele do chão numa floresta com a carroça ali ao fundo. Eu fico me perguntando se isso é o conto Algo Mais, onde o Geralt protege um comerciante chamado Iurga de uns monstros que nos livros parecem Neckers. Posteriormente, nesse trailer, a gente até vê um monstro nessa floresta, alguns monstros nessa floresta cercando o Geralt. Podem ser Neckers, podem ser Drowners, mas tá mais pra Necker, porque o ambiente é uma floresta fechada. É um ambiente propício a encontrarmos Neckers. Já os Drowners, eles aparecem mais onde tem água, seja no lago, seja num pântano, seja na beira do mar. Daí a gente vê um amuleto na mão de Geralt. Não é o seu medalhão do lobo, e esse amuleto aí é da Renfri. A Renfri é uma grande personagem do conto O Mal Menor, onde o Geralt ganha aquela alcunha de carniceiro de Blaviken. Posteriormente no trailer, a gente vê a Renfri conversando com o Geralt e ela tá com esse amuleto. Em seguida, o Geralt tá numa batalha que parece ser uma cidadela de um castelo. Parece ser a tomada de Cintra. Nos livros, o Geralt tá ausente nesse evento da tomada de Cintra, mas talvez na série ele esteja presente. Ou isso também pode ser uma visão. Achei massa essa sequência que mostra aí umas poções. Tipo, a gente sabe que a série vai mostrar a origem de Geralt. Não vemos isso nem nos livros, nem nos jogos. Então é uma encorpada que a série vai dar aí, né? Mostrando o Geralt criança. Também o processo de quando ele virou bruxo. Isso é muito interessante para nos contextualizar tudo direitinho de como é a rotina de um bruxo, desde que ele chega a Kaer Morhen até ele virar um bruxo de fato. Vemos também Geralt e Dandelion, ou Jaskier. Vamos focar mais no nome Jaskier. Dandelion é como o Jaskier é conhecido nos jogos, mas nos livros e na série da Netflix de The Witcher, esse personagem, o bardo que acompanha o Geralt, será conhecido como Jaskier. E muito massa, né? A rotina deles, às vezes se encontrando e vagando por aí. Também achei massa o Geralt mandando o sinal do Ard. E é na sequência de O Mal Menor. E se liguem que a potência do Ard, dos sinais de maneira geral, do Geralt, vai ser diferente da potência que vemos nos jogos. Nos livros e na série a potência é menor. Porque nos jogos rola aquela coisa de impressionar pelo impacto, pelo visual. Então quando o Geralt manda um Ard nos jogos, ele quebra uma parede inteira. E aqui a gente vê que ele meio que afasta os inimigos só um pouquinho. Também achei muito boa essa sequência do Arém. Tá tendo uma mega orgia ali atrás do Geralt e ele tá falando com a Yennefer,
que o provoca, dizendo que já ouviu falar sobre a sua espécie. Pô, pra mim vocês tinham presas enormes, chifres grandes, e ele diz, nós temos, mas eu lixei bem. É massa que a gente nota que o Geralt da série vai ser tão sarcástico, irônico e sagaz quanto o Geralt dos livros. Vemos um obelisco também nesse trailer final, é aí onde provavelmente está o memorial dos feiticeiros que morreram na Batalha de Soden. É uma batalha bem importante e esse obelisco, que tem a ver com o conto do Yuga, que a gente falou anteriormente, acontece no final do segundo livro. E é massa também o contexto que a série dá em relação ao preconceito, como as pessoas comuns veem os bruxos. As pessoas comuns têm medo, né? Então isso é bem importante da gente já chegar na série sabendo. Os bruxos não são heróis. Não há um herói nem um vilão em The Witcher. Inclusive, a showrunner já prometeu isso. Não é uma série que se tratará de um combate entre um herói e um vilão, a construção de todo esse cenário até o clímax. Não, galera. Tem uma mega área cinza e todo mundo tá nessa área cinza. Não tem preto no branco. Em seguida, a gente vê a rainha Calante, a leoa de Sintra, contra uns vários guerreiros nilfgaardianos. Isso provavelmente vai estar presente naquela batalha campal. E pelo trailer a gente vê que a rainha Calante tá nas últimas após essa batalha e ela vai mandar a Ciri encontrar o Geralt. Então eu acredito, pessoal, que a gente deve acompanhar as jornadas da Ciri e do Geralt em paralelo. O que está acontecendo com a Ciri? O que é que ela está passando? Mesma coisa pro Geralt, até o encontro fatídico. Esse encontro vai ser no meio dessa primeira temporada, no final da temporada. Gostei muito também de ver essa cena aí de dia em que a Yennefer tá conversando, olhando pro Geralt, e a gente vê uns semblantes pesarosos em ambos, né? Isso resume bem o tipo de relação que eles têm. Novamente vemos uma sequência na Batalha do Banquete, provavelmente é uma cena tirada do conto Uma Questão de Preço, presente no primeiro livro, e a gente já tinha comentado dessa sequência no teaser trailer. Daí em seguida a gente vê o Geralt conversando com Roach, sim, a sua égua, e logo após uma mansão no lago. Essa mansão no lago, ela deve ser do Mirman, que é um personagem que aparece ao final do livro 3, ou isso pode ser pertinente ao conto Um Grão de Veracidade do primeiro livro. Mas eu duvido muito, porque para o escopo da série seria um conto meio filler de ser adaptado, mas pode rolar, inclusive eu quero. E a cena da banheira, olha só, o Geralt saradão tomando seu banho enquanto a Yennefer o observa. Nos livros é a Yennefer quem provoca o Geralt exatamente dessa maneira. Nos jogos, a gente vê o Geralt tomando um banho na banheira, na tina, né? É uma cena icônica dos jogos que até virou meme, e eu achei massa a série ter adaptado dessa versão dos jogos. Vemos mais do Império de Nilfgaard marchando, destruindo tudo. Vemos um Nilfgaardiano em específico, o Cahir. É um personagem que me empolga muito em ver aparecendo assim, sacando a espada. E também vemos o Małsek, ou Mizowo, do polonês. É bem interessante que esse é um personagem muito decisivo para a jornada do Geralt. Ele fala pro Geralt que a Ciri é o seu destino. O Geralt com a Ciri tem uma relação de pai e filha, né? Então, galera, como a gente vê o Małsek instruindo o Geralt para o seu destino, a cena do banquete, aquela batalha lá no banquete, talvez a tomada de Sintra siga logo após os eventos de Uma Questão de Preço, que é o banquete, essa batalha do banquete. Sendo que nos livros, a tomada de Sintra acontece 10 anos depois desse banquete. Então é por isso que deve explicar, né? Por que o Geralt está na batalha da tomada de Sintra? Porque talvez ele esteja no banquete, tudo começa ali. Então ele sai do castelo, já tá à noite, a cidade pegando fogo, ele lutando contra os Nilfgaardianos que vão aparecer lá. E tem uma sequência muito boa da Ciri, provavelmente é a Ciri, fazendo a terra partir no meio. Provavelmente aquele soldado que ficou ali do outro lado é o Cahir,
vendo ela ir embora, prestes a dar as más notícias para o Imperador Nilfgaardiano. Vemos também a Frangr Lavigo, a feiticeira de Nilfgaard, e tem uma cena muito curiosa no deserto, com a Yennefer. É Yennefer e quem? É a Triss aí? Elas estão fugindo. Olhem só, galera, tem um cara ali com a roupa de camponês, mas também com uma cota de malha, pelo menos é o que parece, com um capacete dourado, ali do lado da barriga da Yennefer, entre as garotas, né? Se vocês notam, no ombro da suposta Triss tem uma aranha caminhando pelo deserto e um homem de preto lá atrás. Então, não tem essas cenas nos livros. Será o passado de Yennefer? Quem será o cara de preto? Será o Rince, que é um feiticeiro que aparece no terceiro livro? E aí a gente já começa a conectar um monte de coisa, né? Quem conhece os livros e já está se preparando para o conto O Carniceiro de Blaviken, no caso, o nome do conto é O Mal Menor, mas quem está se preparando para todo esse evento de quando Geralt ganhou a alcunha do Carniceiro de Blaviken, já conectou vários pontos. Porque o cara aparece conversando com a Henfrey e a gente vê o amuleto no manto dela. O Geralt está carregando aquele amuleto no começo do trailer. E aqui, nessa cena, ele está lutando com tudo contra a Henfrey. Então se preparem, porque é um dos melhores contos de The Witcher. Ele não é tão importante para a cronologia geral, para os acontecimentos posteriores. Não é um conto que faz um mega evento se desdobrar a partir dele. Mas ele é muito importante para a gente entender o contexto do bruxo, da sociedade e de como as missões que o Geralt ganha são ingratas. Temos ainda uma visão da Ciri se enxergando ensanguentada. Tô doido para ver esse momento na série. Temos uma grande batalha campal. Será uma batalha prévia à tomada de Cintra. E também o Geralt mutante versus o que deve ser um Kikmor ou uma Arrakas. Inclusive essa cena aparece mais no primeiro trailer. Então, galera, para essa primeira temporada, contos importantes do livro 1 que serão adaptados pelo que a gente pode ver. O Bruxo, isso ficou bem mais evidente no teaser trailer, é o conto da Striga. O Mal Menor, que foi mais expandido nesse segundo trailer, a gente vê a Henfrey, a luta, o amuleto dela, né? Não diria amuleto, um medalhão. Uma questão de preço, que é muito importante pela relação do Geralt com a Ciri, e também o Último Desejo. O Último Desejo mostra como o Geralt conheceu a Yennefer, mas esse conto ele deve ser adaptado de uma maneira bem diferente aqui na série, já que aquele momento em que o Geralt está falando que lixou bem as suas presas e os seus chifres para Yennefer acontece numa orgia, né, num harém, e parece ser esse o primeiro momento que eles se encontram. Mas eu acredito que teremos os jeans e toda essa sacada aí. Sem mais comentários, para não termos maiores spoilers aqui pra galera que é marinheiro de primeira viagem em relação à série, né? Os contos fillers, né, que eu tô chamando de filler porque eu creio que eles não serão adaptados, pelo menos agora. Eu acho que eles fogem um pouco do contexto, do escopo geral da história principal de The Witcher, né? Um grão de veracidade e nos confins do mundo. Mas eu acho que eles podem ser adaptados aqui e ali, no começo do episódio. Não no episódio inteiro, mas acho que eles podem ser adaptados sim, de repente eles se ligando com algum outro acontecimento e não ficando tão soltos como eles são nos livros, né? E eu acredito que a frame story do livro 1, né, é uma história bem divididinha, tipo, acontece uma parte dessa frame story, um conto, outra parte dessa frame story, outro conto. Eu acredito que essa frame story chamada A Voz da Razão também será adaptada. É tipo o Geralt se recuperando de uns ferimentos, conversando com Nenneck, que é uma curandeira. Então acho que isso vai ser adaptado também. Então lembra, save the date. A série vai estrear no dia 20 de dezembro e teremos aqui no Oblu análise da temporada e também análise episódio a episódio. A gente vai analisar, vai ter um vídeo pro episódio 1, um vídeo pro episódio 2 e assim por diante. Também não esquece que a gente vai analisar todos os livros, todos os jogos, esmiuçar o conteúdo. E já temos aí 3 vídeos com esse 4, né? Temos os vídeos sobre o livro 1,
o livro 2 e sobre o primeiro trailer. Aproveita, The Witcher é aqui no All Blue. Claro, deixa a tua opinião aí nos comentários, que é muito importante a gente já estabelecer esse diálogo. Eu quero saber o que o fandom de The Witcher tá pensando, para eu também poder melhorar nos próximos vídeos. E até a próxima, galera!